ansiedade, o medo, a angústia, ela termina nos parando muito. Ela é uma arma poderosa do inimigo para nos fazer parar. E se Deus hoje quer levantar uma geração, ansiedade, medo, hoje vai sair. Claro que a gente sabe que existe o auxílio da psicologia, que é incrível. Mas hoje Deus vai fazer algo sobrenatural. Então a gente vai esperar as crianças virem para cá. A gente vai orar por isso. E eu sei que para muitos de vocês, só o fato de estar de pé já é tenso, não é verdade? Quem tipo, meu Deus, só de conseguir ficar em pé, eu já estou vencendo esse medo. Tem alguém? Isso, muito bom. Então, esse teu posicionamento de estar de pé já é um posicionamento diante de Deus, falando, não, eu não sou assim. Hoje Deus vai tirar esse rótulo na tua vida. Hoje Deus vai quebrar toda a ansiedade, todo o medo, toda a vergonha. Porque sim, Ele quer levantar uma geração, não só de crianças, gente, mas de adultos. Então, se você está sentado, se você não sofre de ansiedade, eu quero que você estenda as tuas mãos, porque se você está aqui, você carrega o reino também. Então, estenda as tuas mãos para essas pessoas que estão de pé. Nós vamos interceder por elas agora. Pai, muito obrigada, porque quando o Senhor revela, é porque o Senhor vai fazer. Então, nós já te agradecemos por toda a ansiedade que está caindo por terra agora, todo o medo, todo o temor de homens. Eu vejo muitas pessoas com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Pai, muito obrigada, porque isso está caindo agora. Deus, eu peço que o Senhor venha a restaurar, que toda crise aguda de ansiedade, todo o medo, toda palpitação, toda angústia caia por terra agora, em nome de Jesus. E agora, Espírito Santo, assim como o Senhor já fez tantas vezes, eu peço que o Senhor venha sobre essas vidas, que elas sintam no seu corpo um refrigério derramado por Ti. Vem agora, sopra um vento suave sobre a vida delas, Pai. Espírito Santo, vem, fala agora ao ouvido delas. Eu vejo, sabe, como Jesus, ele sabe aqueles carrinhos de algodão doce que tem um papelzinho? Eu vejo ele é muito especial. E eu vejo ele entregando palavras doces para vocês. E eu quero que vocês perguntem agora, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Jesus, o que o Senhor tem para mim? Para onde eu vou? Onde o Senhor vai me levar? Por que o Senhor está tirando essa ansiedade? Onde o Senhor vai me usar? É no meu trabalho? É na minha família? É na minha escola? É na minha faculdade? É no ambiente onde eu estou? É como intercessão? Eu vejo algumas pessoas sendo levantadas como intercessoras aqui, que vão orar com ousadia. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já oram no seu interior, mas na hora de falar elas não conseguem. Isso não vai mais acontecer. Então, Pai, muito obrigada, porque eu sei que agora o Senhor está destravando destinos, dá ousadia e intrepidez para todas essas vidas. E a partir de amanhã, quando elas enfrentarem uma situação onde elas vão ser tiradas da sua zona de conforto, que elas lembrem que hoje o Senhor derramou libertação na vida delas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Que dessas crianças e da tua vida, a gente possa celebrar juntos muitos testemunhos depois de hoje. Sabe? Quando eu estava pensando na palavra para trazer aqui, eu sei que quem aqui concorda que essa geração de crianças vai trazer transformação na nossa sociedade? A gente tem visto tantos moveres sobrenaturais no meio das crianças. A gente tem visto tantos encontros poderosos de Deus com as crianças. Ele está fazendo com as crianças, mas sabe? John Wesley, ele falou uma frase que tem mexido muito com a gente. Que ele fala assim: o que uma geração tolera, a outra abraça. Vocês conseguem perceber o que a geração anterior à nossa tolerou e essa geração agora abraçou? E a gente sofre as consequências do que a nossa geração passada abraçou, tolerou, e hoje você vê uma juventude abraçando tantas coisas que você fala assim, mas como que chegou nesse ponto? Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente tem que começar a nos questionar. A gente tem trabalhado muito para levantar nas crianças a próxima geração. Mas agora é o momento da gente pensar
que se nós estamos vivos para um tempo como esse. Sabe, a gente tem certeza que hoje, como igreja, com I maiúsculo, a gente está vivendo uma grande oportunidade de despertar da igreja. É um momento da gente acordar. Então, hoje eu vim aqui para despertar vocês. Para nos despertar. Para que a gente saia daqui, não com medo do mundo, mas que a gente saia daqui olhando para o mundo e falando, está escuro lá fora? Quem concorda comigo que está muito escuro lá fora? Está muito escuro lá fora. Famílias não sabem mais o que é ser família. A área de sexualidade está destruída. Escola está uma desgraça, sim ou não? É verdade. Mas olha só, se lá fora está escuro, a resposta, fala comigo, está em mim. Porque quem está em você? Jesus está em você. Ele é a luz do mundo. Então, se lá fora está escuro, quem que é a resposta para o mundo lá fora? Fala assim, eu e você, nós somos a resposta para essa escuridão. Então, se está muito escuro, está faltando o quê, gente? Está faltando luz. E sabe qual é o problema que a gente vive e viveu por muitos anos? A luz ficou toda dentro da igreja. Chegou a hora da gente viver o que realmente significa igreja, que é os chamados para fora. Está na hora da gente viver isso. E como pais e mães, quem aqui é pai e mãe? Levanta a sua mão. Tá. Quem não é pai e mãe ainda, levanta a sua mão. Tá. Vocês que ainda não são pais e mães, vocês querem ter filhos um dia? Sim? Ótimo! E se você não quer ter filho, mas você convive com crianças, essa palavra é para você. E hoje a gente vai ouvir um pouco, como pais e mães, como que a gente pode ser essa geração intencional, para que a partir de hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã, a partir de agora, quando a gente pegar os nossos filhos, quando vocês pegarem, o meu está aqui já, né? Quando vocês pegarem os filhos de vocês lá, ou quando vocês tiverem os filhos de vocês falaram, ok, baby, você nasceu para um tempo como esse, mas eu também nasci. Sabe, como igreja, às vezes, quando a gente olha, por muito tempo a gente olhou para a igreja, a gente tem lutado para que a igreja desperte o olhar dela para o ministério de crianças. Mas por uns 2, 3, 4 anos, a igreja já tem visto que as crianças são o futuro, ou são o presente. Já é fato, a gente sabe disso. Mas por muito tempo a gente tem vivido um cristianismo morno. A gente tem se acomodado de esperar a próxima geração. Você fala, nossa, as crianças vão mudar. As crianças são as respostas. As crianças vão trazer transformação. Não! Elas vão fazer parte da transformação que eu e você vamos começar a construir. Então, sim, Deus tem despertado eu e você para que a gente comece a colocar o piso. O nosso teto vai ser o piso que as crianças vão pisar. Onde que elas vão pisar? O que a gente está construindo para elas pisarem? O que a gente tem levantado para que elas andem em cima disso? E é isso que a gente vai falar. Então, a palavra de hoje é pais que transformam uma sociedade. Se você está aqui, se eu estou aqui, nós somos chamados para trazer transformação na nossa sociedade. E a gente vai falar sobre os 5 As. São 5 verbos com a letra A, para que você e eu, a gente possa realmente entender o como. Porque às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que levar transformação na sociedade. A gente sabe por que a gente tem que fazer. Porque lá fora está um caos. Agora, às vezes, a gente não sabe exatamente o como. Será que a gente indo lá para fora e falando um crentez, a gente chegar lá no nosso trabalho e falar, está amarrado em nome de Jesus? As pessoas não vão entender. Não é verdade? Ou a gente chegar na rua, ver lá uma menina com... Eu falo que existe a saia, a mini saia e a pra que saia, né? Aí, às vezes, a gente vê umas meninas com uma pra que saia. Aí você fala, nossa, misericórdia. Ela vai falar assim, prazer, né? Misericórdia é o seu nome. Porque as pessoas, talvez lá fora, elas não tenham esse vocabulário. Então, vamos lá. Como que a gente vai ser esses pais que transformam uma sociedade? Abre comigo em Mateus 9, 18 a 26. É uma passagem sobre um pai. Um pai que foi intencional, um pai que transformou uma sociedade.
E eu sei que você já leu essa história, você conhece essa história, eu sou apaixonada. Pensa numa pessoa apaixonada por uma história bíblica, sou eu com essa história. Eu já preguei essa história várias vezes. E toda vez que eu leio, quem aqui, quando você lê a Bíblia, quem concorda comigo que a Bíblia é incrível? Porque você lê o mesmo versículo 10 vezes, e quando você lê as 10 vezes, sempre tem uma coisa diferente que o Espírito Santo fala com você. Sou eu e a história de Jairo. Olha só, Jairo era um pai cuja filha... O que aconteceu com a filha de Jairo? Fala comigo, ela morreu. Eu sou mãe. Vocês também são pais e mães. A gente consegue imaginar a dor de um filho morto? Eu já presenciei mães que perderam seus filhos. E é a maior dor que uma pessoa pode sentir. Então, Jairo, nesse momento, ele está passando a maior dor que uma pessoa poderia sentir na vida. Ele perdeu a sua filha. Ela estava morta. A filha de Jairo morreu. E é nessa situação que a Bíblia traz a história de Jairo. E fala assim, enquanto essas coisas lhes dizia, era Jesus, estava pregando, eis que um chefe, aproximando-se, fala comigo, adorou. E disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia. Quem aqui tem uma tradução que fala assim, Jesus foi com ele? Tem alguém que está escrito assim, e Jesus foi com ele, na sua Bíblia? Não? Tem? Você, na sua Bíblia tem? Olha que legal. Tá vendo? Cadê? E também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, ou seja, a casa de Jairo, e vendo os tocadores de flauta, ou seja, o velório já estava acontecendo. E o povo em alvoroço disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Paz que transformou a sociedade. A primeira letra A é de adorar. Quantas vezes a gente tem passado por situações difíceis e a nossa primeira escolha tem sido adorar Jesus? Jairo, ele estava passando pela situação mais difícil da vida dele. E a primeira coisa que Jairo fez, ao correr aos pés de Jesus, não foi perguntar, por que minha filha morreu? Jesus, vem cá. Eu sei que o Senhor é Deus. Fala para mim, por que minha filha morreu? Por que isso de ruim está acontecendo na minha vida? Jairo questionou a morte da filha dele? Fala comigo, não. A única coisa que a palavra de Deus fala que Jairo fez ao se aproximar de Jesus, ele fez o quê? Adorou. Jairo conhecia Jesus. Jairo sabia que Jesus era digno de adoração. Se nós queremos trazer uma transformação para o mundo, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma vida de adoração. A gente precisa saber quem Jesus é. A gente precisa levar para os nossos filhos a nossa relação com Deus, sabe? Às vezes, a gente fala muito no nosso Ministério de Crianças da importância da leitura da Bíblia, da vida de oração, de buscar Deus em primeiro lugar, de adorar, de saber que Deus é Deus e nós buscamos primeiro a Ele, nós adoramos a Ele. E sabe, algumas mães, elas nos procuram e falam assim, Jaque, eu sei que isso não acontece aqui, acontece só lá na Monte Sião, tá bom? E ela fala assim, Jaque, os meus filhos não conseguem fazer devocional, porque é muita atividade, eles têm aula, acordam cedo, dormem tarde, têm lição de casa para fazer, eles não conseguem fazer devocional.
E aí eu olho para elas e falo, quando eles crescerem, eles vão ter mais tempo? Sim ou não? Não. E daí eu falo para essas mamães, fala para os teus filhos, quão incrível é a tua vida quando de manhã você separa um tempo com Deus. E Deus traz uma palavra que transforma teu dia. E Deus traz uma palavra que traz resposta e refrigério para a tua alma. E você usa essa palavra durante o teu dia para levar Jesus para as outras vidas. Algumas mães são muito sinceras e falam, é porque eu não faço. Outras mães não têm tanta coragem e ficam, Fala, conta para eles. Sabe, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam uma transformação, mas a gente não vive uma vida de adoração. E eu não quero trazer aqui condenação, porque eu olho para vocês e eu tenho certeza que todos têm uma vida genuína de adoração. Mas se não tiver, não tem problema, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então amanhã é um bom dia, e amanhã é domingo ainda, olha só, super crente. No domingo fazendo a devocional de manhã. Mas amanhã é um bom dia de começar a criar o hábito de buscar Deus em primeiro lugar. De correr para Jesus, de adorar Ele. Sabe, quando a gente passa muito tempo sem comer, a gente entra num processo de inanição. Sabe aquelas crianças que ficaram vários dias dentro da caverna? Elas ficaram vários tempos fora, dentro da caverna. Quando elas saíram, não podiam chegar para elas e dar um cheeseburger com um suco e um milkshake. O estômago delas estava o quê? Reduzido, elas não conseguiam comer muito. Às vezes, quando a gente passa muito tempo sem vida com Deus, é como se o nosso estômago espiritual tivesse reduzido, a gente não sente mais fome. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu começo a ler a Bíblia, um versículo, vem um sono, eu não consigo entender aquelas palavras. Quando eu estou no segundo versículo, eu já estou pensando no que eu tenho que fazer. Persevera, continua buscando. Alarga o teu estômago espiritual até que chegue o momento que você sim vai sentir fome por Deus. Deixa a palavra falar com você. Tenha uma vida de adoração todos os dias. Fazendo isso, a gente vai descobrindo cada vez mais quem Deus é. A gente vai descobrindo o poder que Jesus carrega. A gente vai descobrindo o poder do Espírito Santo. E fazendo isso, a gente vai mostrar e vai poder falar para os nossos filhos quão incrível é uma vida de adoração. Então, Jairo, ele chega para Jesus e a primeira coisa que ele fala ele adora Jesus. Depois que ele adora Jesus, ele traz o problema para Jesus. Ele chega para Jesus e ele fala que a filha dele faleceu, mas que Jesus vai lá, coloca a mão sobre ela e ela viverá. Jairo tinha fé? Fala comigo, sim. Ele não falou, Jesus, a minha filha morreu, mas eu acho que talvez, se você fosse na minha casa, se você puder. Não, ele falou assim, Jesus, eu sei quem você é. Uma vida de adoração faz com que a gente conheça Jesus, saiba quem Ele é e o poder que Ele carrega. Então, quando a gente tem uma vida de adoração, a gente começa a convidar Jesus para andar conosco. Jesus diz não para alguém? Não. Ele nunca vai dizer não para aquele que convida Ele para andar. Para aquele que fala, Jesus, vem comigo. Anda comigo, me ajuda a resolver esse problema. Sabe, muitas vezes, quando a gente enfrenta um grande problema, seja financeiro, seja de saúde, seja o que for, a nossa tendência natural é buscar a carne. É pensar no que a gente fez de errado, é pensar quem pode ajudar, é pensar... Não, esquece. A primeira coisa, adora. Segunda coisa, convida Jesus para andar com você. E aí Jairo convida Jesus e Jesus vai com ele. Então, o primeiro A é adorar. O segundo A, fala comigo, andar com Jesus. Ande com Jesus todos os dias. Se você está passando por um problema, se você não está passando por um problema, a gente precisa andar com Jesus todos os dias. E quando a gente convida Jesus para andar conosco, o que acontece?
Fala comigo, milagres. Milagres acontecem. Mas olha que interessante. Quando Jairo convida Jesus para andar com ele, Jesus vai com Jairo, sim ou não? Jesus vai com Jairo. E acontece um grande milagre. Obrigada. Acontece um grande milagre. Agora me responde, o milagre que aconteceu quando Jairo estava andando com Jesus, foi na vida de Jairo? Fala comigo, não. Não, meu amor, exatamente, não foi. Jairo está andando com Jesus e uma mulher que apareceu no meio do caminho atrapalhou o andar de Jesus com Jairo. Jairo está lá, vamos Jesus, vamos Jesus. Jesus para, uma mulher toca ele para. Será que nesse momento Jairo ficou, oh Jesus, por que outras pessoas são curadas e minha filha não? Por que está acontecendo tanta coisa boa nas outras vidas e na minha vida não? O que eu fiz de errado, Jesus? Porque o Senhor não vai direto para minha casa? Por que tem que parar e essa mulher que apareceu do nada, ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe o que ela fez, agora ela é curada? Sabe o que essa passagem? Nada na Bíblia está por acaso. Nada. Se tem esse milagre acontecendo no meio dessa história, é porque Jesus quer ensinar algo incrível para a gente. Sabe, quando a gente caminha com Jesus, a gente convida Jesus para caminhar conosco. No meio de alguns problemas, a gente vai começar a ver milagres acontecendo nas outras vidas. E sabe o que o diabo faz conosco nesse momento? Ele vem como aquele... Sabe aquele filminho que tem o anjinho e o diabinho no ombro? Sabe? Aí o diabinho vem e fala assim, tá vendo? Tá acontecendo com todo mundo, menos com você. Olha só, aquela pessoa que nem orou está recebendo uma grande promoção no trabalho e você não. Sim ou não? Acontece ou não acontece isso? Fala comigo, acontece. Acontece. Mas a gente tem duas escolhas nesse momento. Ou a gente murmura e a murmuração nos afasta da promessa, porque é isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles estavam indo para a terra prometida, a murmuração tirou eles da promessa, sabe? O diabo, ele vai fazer, ele quer te fazer murmurar. Ele quer te fazer reclamar, porque ele quer roubar a tua bênção. Fala comigo, não mais. Não! Porque a partir de hoje, quando a gente estiver caminhando com Jesus e coisas incríveis estiver acontecendo ao nosso redor, não é porque algo de errado está acontecendo conosco. É porque Jesus está falando para a gente, olha o que eu faço. Se eu faço com essas pessoas, eu vou fazer com você. Jesus fala para aquela mulher, a tua fé te salvou. E Jesus está falando o que para Jairo? Jairo, tenha fé. Tenha fé, Jairo. A fé dela curou ela. Eu posso curar. Eu estou indo para a sua casa. Eu poderia agora. Ela já está ressuscitada, sim ou não? Aconteceu isso várias vezes. Uma palavra. Jesus fez isso. Por que Jesus não fez isso com a filha de Jairo? Por que ele caminhou com Jairo? Por que ele permitiu que Jairo visse outros milagres acontecendo? Fala comigo, porque ele queria ensinar a mim e a você. Ele queria ensinar a gente. E aí Jesus fala, a tua fé te salvou. Sabe, quando a gente adora, quando a gente anda com Jesus, ele nos convida a uma vida de admirar. Fala comigo, admirar. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ver o que Deus está fazendo ao nosso redor, porque a gente está olhando só para o nosso umbigo, para o nosso problema. E aí o que acontece? A gente começa a ficar um ser murmurador. Porque quando a gente olha para o nosso problema, ele aumenta ou diminui? Aumenta, gente, porque você está aumentando o foco, né? Já viu aquelas fotos? Você coloca um foco maior, ele fica maior. Jesus está falando, não. Tira o foco do teu problema, olha ao redor.
Olha o que está acontecendo ao redor. O que está acontecendo ao redor não tem que vir para te deixar deprimido, triste, porque as coisas estão acontecendo ao teu redor. Não! Vem para aumentar a tua fé. É isso que Jesus quer fazer com você. Porque, sabe, quando a gente celebra, quando a gente consegue celebrar os milagres dos outros, a gente vai entender, quando o nosso milagre chegar, foi Deus que fez. Porque Ele é poderoso para fazer com eles, é poderoso para fazer comigo. E aquele problema onde eu estou vivendo não se torna mais um grande problema. E os nossos filhos, vendo isso, como que eles vão reagir? Vendo essa nossa atitude. Sabe, a gente fala para os pais, está passando por uma situação financeira? Não fala para a criança, não tem dinheiro. Não tem. Você sabe? Você quer? Ah, aqui em casa não dá. Você sabe que a gente não tem dinheiro. Fala comigo, não tem dinheiro, né? Não. A gente vai criar as crianças no mundo da fantasia? Não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa mudar a direção, mudar o nosso olhar. E falar, olha, hoje, talvez, mamãe e papai, a gente não consegue te dar isso que você quer. Mas meu pai e seu pai é dono de toda a prata e de todo ouro. Pede para ele. Sabe, a gente tem um testemunho lindo da geração 5.2, de uma criança que queria um tênis de rodinha. Gente, o tênis de rodinha transforma a vida de alguém? Fala comigo, não. Não. Era um milagre de cura, libertação? Não, era um tênis de rodinha. E aí ela chegou para esse pai e falou, pai, eu queria muito um tênis de rodinha. E o pai falou, olha, o papai hoje não consegue, o papai foi demitido. E foi engraçado que o pai disse que falou que foi demitido. Ela falou assim, pai, você fez alguma coisa de errado? E ele falou, não. Ela, então não tem problema, porque Deus é bom. Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. E aí aquele pai falou, olha, hoje eu não consigo comprar um tênis de rodinha para você. Mas vai para o seu quarto e pede para o papai do céu. Porque se ele quiser e for bom para você, ele vai te dar. E ele disse que a filha subiu, era um sobrado, e ele foi atrás, né? E daí ela se ajoelhou e falou assim, papai do céu, por favor, eu sei que o meu pai não consegue comprar um tênis de rodinha, mas se você puder, você pode me dar um? Em nome de Jesus, amém. No domingo seguinte, a mãe veio contar para a gente que o que aconteceu? Uma outra criança da geração 5.2 ficou com um tênis de rodinha pequeno. E aí, a criança, que é a Hannah, era a Hannah e a Júlia orou. A Hannah falou, mamãe, eu quero dar esse tênis de rodinha para quem, gente? Fala comigo, para a Júlia. E aí, quando chegou na igreja, a mãe, a Elaine, chegou para a Mayumi e falou, Mayumi, no domingo, o tênis de rodinha da Hannah ficou pequeno. Será que a Júlia quer? Na hora que a Júlia recebeu esse tênis de rodinha, a Mayumi disse que ela saiu correndo para a mãe e falou assim, mãe, papai do céu me deu um tênis de rodinha. Sabe, quando a gente caminha, leva os nossos filhos para uma vida de adoração, quando a gente leva os nossos filhos para terem um relacionamento com Deus, quando a gente leva os nossos filhos para conhecer a Deus, tudo o que acontecer na vida dos nossos filhos, eles vão dar glórias a Deus. Admirar. Será que nós somos capazes de admirar os milagres que acontecem ao nosso redor? Sem gerar dor na gente? É fácil, gente? Fala comigo. Não, nem sempre será fácil. Mas quando a gente começar a celebrar as coisas boas que acontecem ao nosso redor, o nosso problema começa a ficar pequeno, porque o nosso Deus começa a ficar grande. Admira, sabe? Admira o que está acontecendo ao seu redor. Para de olhar só para o nosso umbiguinho. Agora, olha só que interessante. Então, Jesus cura. Aí, Jesus chega na casa de Jairo. E olha o que está acontecendo. Vendo os tocadores de flauta e o povo alvoroçado, Jesus fala o quê? Retirai-vos. Sai. E Jesus fala, ela apenas dorme. E o povo fez o quê? Riu. O povo achou graça. Riu daquilo que Jesus falou. A quarta letra A é afastar. Fala comigo, afastar.
Afasta a incredulidade da tua vida. Talvez a incredulidade da tua vida venha através de uma amiga. Sabe aquela amiga enviada do capiroto? Aquela mulher. Sabe aquela que fala assim, mulher, o que é que tu fizesse? Tem alguma coisa errada aí? Já passasse em cura e libertação? Né? Não estou dizendo que ela é má. Vocês conseguem entender? Mas às vezes a gente precisa afastar a incredulidade. Às vezes, a incredulidade se chama televisão. Quando a gente assiste televisão e a gente começa a ver aquelas desgraças acontecendo, é uma porta de incredulidade falando, minha amiga, desista. Pare de orar. Não. Vai acontecer nada não. Aí você fala, nossa, o mundo realmente está um caos. Não tem jeito mais. Senhor, volta. Jesus está voltando. Tira, afasta a incredulidade da tua vida. Às vezes, a incredulidade vem através do nosso medo. Às vezes, a incredulidade vem de traumas do passado. Afasta os traumas. Por que Jesus fala para a gente dar a outra face? Não fala, dá a mesma face, dá a outra face. A que não foi batida, a que não foi machucada, a que não foi tocada. Faça tudo como se fosse novo. Dá a outra face, afasta a incredulidade. Liberar perdão, afasta a incredulidade. A gente precisa afastar tudo aquilo que vem contra o agir de Deus nas nossas vidas. E às vezes a gente precisa olhar para as nossas crianças, quando a gente é pai e mãe, e falar assim, Deus, o que eu estou fazendo que afasta da minha criança o teu agir? O que é que eu estou fazendo que tem afastado, tem diminuído a fé delas? Ou não, desculpa, que tem impedido. Então, o que eu preciso afastar de mim? O que eu preciso tirar de mim? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso parar de dizer? Para que toda a incredulidade saia. Então, é o momento da gente começar a refletir. O que tem trazido incredulidade das nossas vidas? Será que é a nossa conta bancária? Será que as nossas decisões são tomadas de acordo com o quanto de dinheiro que a gente tem na nossa conta? E eu não estou dizendo aqui, não usem isso para dizer que eu estou dizendo para vocês saírem gastando tudo. Não, a gente tem que ser responsável. Mas a gente não pode deixar que a nossa conta bancária tire o nosso sono. Porque o nosso Deus não é mamão. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sabe, afasta a incredulidade. E o último A é apresentar. Olha só que interessante. Retira, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Quando Jairo permaneceu ao lado de Jesus, quando a filha dele morreu, quando ele viu milagres acontecendo, Jairo permaneceu, ele continuou trazendo Jesus. E aí Jairo apresenta Jesus para a filha. Jesus ressuscita aquela menina. E aquela menina tem um encontro pessoal com Jesus. A gente precisa apresentar Jesus para os nossos filhos. E deixar com que Jesus construa nos nossos filhos grandes testemunhos. Aquela história foi conhecida por toda a terra. Aquela menina, filha de Jairo, ficou conhecida por toda a terra. Quem aqui quer ter filhos que carregam testemunhos que vão ser conhecidos por toda a terra? Mas precisa começar em nós. Nós precisamos apresentar Jesus para os nossos filhos. Nós precisamos apresentar Deus aos nossos filhos. Para que eles tenham encontros pessoais com Jesus. E milagres aconteçam na vida deles. Se Jairo tivesse não corrido para Jesus, se Jairo tivesse ouvido e murmurado daquela menina que estava sendo curada e tivesse desistido, tá bom, cansei de andar com Jesus, ele está fazendo as coisas com as outras pessoas, não é comigo, tchau, Jesus.
Jairo permaneceu. Jairo viu as pessoas rindo dele e permaneceu. Tirou o povo que estava incrédulo, permaneceu. Até que Jairo apresenta Jesus para sua filha. Ela é ressuscitada. E aquela história passou por toda a terra. As pessoas conheceram Jesus através do milagre da filha de Jairo. Mas Jairo foi aquele que conduziu Jesus até a sua filha. Se nós queremos trazer transformação para a nossa sociedade, tem que começar primeiro em nós, na nossa vida de adoração. E depois nós sermos intencionais em apresentar Jesus para os nossos filhos. E dar oportunidade para que milagres aconteçam na vida dos nossos filhos. E sabe, a gente precisa desmistificar a questão de milagres. A gente precisa desmistificar a questão do agir poderoso de Deus na vida dos nossos filhos. O meu filho está aqui, ele tem 11 anos. E eu quero contar uma história sobre ele. Quando Mateus tinha 3 aninhos, a gente recebeu visita em casa. E aí, sabe quando você tem criança, silêncio é sinal de paz? Fala comigo, não. Silêncio é sinal de furacão acontecendo. Fez silêncio. E eu falei, nossa, cadê o Mateus? E aí eu comecei, Mateus, sabe? Aí vai aumentando a voz, né? Mateus. E aí quando eu abro a porta do banheiro, o Mateus está lá. E aí ele olha para mim e fala assim, mamãe, deu certo. Eu falei, misericórdia, Senhor, o que é que dá certo dentro de um banheiro, né? Aí eu falei, que foi, Mateuzinho? Aí ele falou assim, mamãe, eu fiz o número 2 e eu não sabia me limpar, porque ele tinha 3 aninhos. E ele falou assim, eu orei, papai do céu, por favor, chama a minha mãe. E quando eu falei, em nome de Jesus, amém, a senhora abriu a porta do banheiro. Sabe? Eu sei que é muito fofa essa história, mas para mim, é a história de maior testemunho de um encontro com Jesus. Porque o Mateus, com 3 anos, ele experimentou uma resposta de oração imediata. Com 3 anos, ele viu que sim, Jesus responde orações. E naquele momento, a gente tem sempre 2 opções. Ou a gente injeta a fé, ou a gente afasta a fé. Então, a gente tem que afastar toda a incredulidade. Então, como que a gente traz incredulidade numa hora dessa? Com uma palavrinha horrorosa chamada coincidência. Foi só coincidência. É uma das maiores armas de incredulidade na vida de muitas pessoas. No reino não existe coincidência. Existe providência. Troca a palavra coincidência por providência. E aí você vai começar a admirar todas as pequenas coisas que Deus está fazendo na tua vida que você não está conseguindo ver. Não foi coincidência. Foi providência. Foi resposta de Deus na vida dele. Então, naquele momento, eu tinha 2 opções. Ou eu falaria para ele, nossa, meu amor, foi só coincidência. Ou eu falaria, uau, olha o que Jesus fez. Vamos agora agradecer a Papai do Céu, porque Ele escolheu responder sua oração imediata. E no meio daquele aroma suave, nós oramos e agradecemos a Deus. E sabe o que acontece depois disso? O Mateus, ele entendeu que Deus responde a oração dele. E aí, queridos, quando uma criança entende que Deus responde a oração, se prepara. Porque quando a gente saía para o cinema, era, Papai do Céu, por favor, dá uma vaga boa. Quando um dia ele chegou em casa e falou assim, mamãe, eu tinha prova de geografia e eu esqueci. E eu falei, Papai do Céu, por favor, me ajuda. E a minha coordenadora chegou e falou assim, a sua professora pegou um trânsito no Rodoanel e não vai conseguir. Eu falei, Deus! Deus! Não, e é muito legal quando as crianças elas percebem que Deus ele é real. Nós falamos para o Mateus que Deus ele é real, que o Espírito Santo é real, ele teve o novo nascimento, teve o batismo com o Espírito Santo, ele carrega os dons do Espírito Santo. E quando as crianças elas sabem que isso é real, coisas incríveis começam a acontecer na vida deles
e através da vida deles. E eu conto essas histórias, e a gente trouxe os nossos livros para vocês. E esses livros, eles são carregados de histórias e testemunhos, para que vocês possam admirar o que Jesus fez e ter certeza e fé de que assim como ele fez lá, ele faz na tua vida, na vida das tuas crianças. Então, não diminua o Espírito Santo. Não diminua Jesus. As tuas crianças não precisam crescer para conhecer Jesus. Elas precisam nascer conhecendo Jesus. Todos os dias, em todas as situações, é sempre uma grande oportunidade de apresentar Jesus, apresentar Deus para os nossos filhos, apresentar situações possíveis e impossíveis de Jesus agir. E fazendo isso, as nossas crianças vão carregar testemunhos, vão ver testemunhos e vão ter testemunhos com Jesus na vida delas. E a gente fazendo isso, a gente sim vai estar preparando essa geração firme e fundamentada na rocha. Mas a gente também fazendo isso, a gente vai ser essa geração que vai trazer transformação. Porque cada vez que a gente sair e a gente se deparar com uma situação difícil, a gente se deparar com uma pessoa, com um problema, a gente vai saber quem Deus é. E a gente vai orar por elas. E a gente vai ministrar cura sobre elas. E a gente vai trazer palavras de transformação para a vida delas. Sabe, as crianças, elas nos ensinam demais. Por isso que Jesus fala que o reino é delas. Um dia a gente foi, e eu quero encerrar com essa história. A gente foi almoçar com um casal amigo nosso. E o Mateus, ele sabia que o Espírito Santo habitava nele e que não existia Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito Santo que habita numa criança é o mesmo Espírito Santo que habita em mim e em você. Não existe Espírito Santo Júnior. E aí a gente saiu para almoçar com esse casal. E o Mateus olhou para ele, para ela, para a Karine e falou assim: tia, eu estou tendo uma visão com você. Nessa hora você faz o quê? Você para de comer. A gente parou de comer, viramos. E ela falou assim, ele falou: tia, eu estou tendo uma visão com você. Eu estou vendo você andando numa rua, como se fosse uma rua esquecida. E quando você anda, depois que você anda, flores começam a nascer depois que você passa. E Karine começou a chorar. Porque ela era do Panamá. E nem a gente sabia. E ela falou: Mateus, deixa eu te explicar o que é essa tua visão. Lá no Panamá, eu faço um trabalho com prostitutas numa rua chamada Rua Esquecida. E a gente ia parar de fazer esse trabalho porque a gente não estava vendo frutos acontecendo naquele lugar. Mas a gente não está vendo porque a gente está andando. Mas fruto está acontecendo no coração dessas mulheres. E quando a gente voltar para o Panamá, a gente não vai parar. E aí o Mateuzinho olhou para ela e falou assim: tia, Isabela faz sentido para você? Aí ela: nossa, Mateus, hoje de manhã eu estava conversando com meu marido, que se um dia a gente tivesse uma filha, ela se chamaria Isabela. E esse ano foi o aniversário de 1 aninho da Isabela. Sabe? Eles vão transformar. A gente precisa transformar. Mas para que eles possam trazer transformação lá, a gente precisa apresentar Deus para eles. E para a gente apresentar Deus para eles, a gente precisa viver e saber quem Deus é. Então agora eu quero te convidar a ficar de pé. E a se posicionar. Mas antes eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida para Jesus, não convidou Jesus para andar com você todos os dias. Não falou: Jesus, vem para a minha vida, me faz uma nova vida, eu quero nascer de novo. Eu quero caminhar contigo todos os dias, eu quero o Espírito Santo habitando em mim. Se você hoje não fez essa oração até